vamos mudar de assunto, vou levantar, vamos mudar um pouquinho aí de astral. Tem conversa entre Brasil e Estados Unidos. Vamos nos conectar com a nossa diva americana. Eu quero muito saber, o tarifaço vai acabar ou não vai? Rubio e Mauro Vieira vão se encontrar, já se encontraram, não sei em que pé está isso, mas ela vai me dizer tudo. Ai, que maravilhosa! Nossa diva americana na tela, bom dia! Mariana Sanches com vocês. Bom dia, Fabíola, Josias, Léo, bom dia à nossa audiência, muito bom estar aqui com vocês hoje. Pois é, hoje a gente vai cobrir esse encontro aqui no Departamento de Estado, viu, Fabíola? Às 5 da tarde daqui, 7 da noite aí do Brasil para vocês, nessa expectativa aí que você vinha dizendo. Talvez de alguma notícia sobre as tarifas, viu, Fabíola? Então, é isso que eu queria saber. Será que eles vão conseguir derrubar esse tarifaço? Qual é a expectativa exata? O que está na mesa de negociações? Quais são as chances do Brasil? Pois é, Fabíola, o que aconteceu foi o seguinte: o ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, que esteve em Belém com o presidente Lula, depois foi para a Colômbia, para CELAC, saiu de lá direto para o Canadá, onde ele praticamente esbarrou no Marco Rubio ontem, o Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump. E nessa conversa muito breve, que a gente apurou aí, que não durou nem 15 minutos, digamos assim, que foi quase um oi sumido do Mauro Vieira, no sentido de dizer, precisamos avançar com a negociação das tarifas, a gente ainda não chegou a nada desde que os nossos presidentes se encontraram na Malásia, no dia 26 de outubro, né? A gente sabe que tem havido aí conversas técnicas, né? Enfim, as equipes estão trabalhando na questão setorial de um produto, de outro, mas isso é uma decisão que depende do alto nível das duas administrações, Fabiola. E aí, então, o Vieira pediu ao Rubio, e o Rubio concordou que era o caso de se encontrarem pessoalmente novamente. E aí, ontem mesmo surgiu a possibilidade de que esse encontro acontecesse hoje, aqui em Washington, e foi o que está marcado para acontecer, como eu falei, às 5 da tarde, aqui no prédio do Departamento de Estado. Então vai haver uma reunião entre Rubio e Vieira, e essa reunião acontece num momento em que tanto Donald Trump quanto o secretário de Estado, o Scott Bessent, já deram declarações públicas de que eles querem derrubar as tarifas sobre o café. E citaram, inclusive, o café do Brasil. Está muito caro o café aqui nos Estados Unidos. Para você tomar um café aqui no cafezinho do lado da escola do seu filho, você não paga menos de $8 aqui em Washington. Quer dizer, são mais, se a gente converter, para dar uma noção para quem nos acompanha, dá mais de R$ 40, Fabiola, para tomar um cafezinho. E isso por quê? Isso porque as tarifas incidem sobre o café brasileiro e sobre 60% dos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos desde 6 de agosto. Portanto, já são 3 meses. E nesse período, a importação de café dos Estados Unidos, do café brasileiro, caiu mais ou menos 20%. Só que os Estados Unidos, que são o país que mais toma café no mundo, 1/3 desse café que eles bebem aqui vem do Brasil, e eles não têm como substituir essa fonte. Não há no mundo gente produzindo café a ponto de conseguir abastecê-los. O que quer dizer, então, que os americanos estão realmente pagando mais caro pelo café de sempre, né? Muito mais caro. E isso está chamando atenção. O presidente Trump tem dito que o custo de vida é provavelmente o motivo pelo qual os republicanos perderam feio as eleições da semana passada, tanto na cidade de Nova York quanto nos estados de Virgínia e Nova Jersey. E é um assunto que eles querem tratar. Portanto, há essa sinalização, mas ninguém dos americanos, nenhuma autoridade americana falou com o Brasil até agora sobre isso. Então a gente vai para essa reunião hoje com a expectativa de que algo sobre o café possa surgir. E muito provavelmente os americanos estão querendo algo em troca para baixar essa tarifa, porque eles também não vão querer simplesmente recuar sem ganhar nada, né, Fabiola? A gente conhece muito bem o estilo de negociação de Donald Trump. O Brasil entregou aos americanos, há um pouco mais de uma semana, um documento ali em que deixava claro as suas demandas e também os pontos em que poderia, enfim, negociar. E os americanos até agora não responderam. Então há uma expectativa de que eles se façam entender
entender mais claramente nessa reunião e que talvez, e apenas talvez, a gente finalmente veja algum passo concreto em relação às tarifas que seguem em 50% sobre aqueles mesmos produtos há 3 meses, Fabiola. Tem alguma entrevista coletiva já programada, ô Mário, ou você vai ficar lá na porta da reunião para trazer o resultado para a gente, hein? Fabiola, a gente vai poder acompanhar os dois se cumprimentando, mas é algo que eles chamam aqui de silent poo spray. E aí, quer dizer, uma organização de imprensa silenciosa. E aí nas regras está bem claro, assim, nas regras do Departamento de Estado, não se pode gritar perguntas nem falar nada. Quer dizer, portanto, estamos proibidos. Se eles quiserem falar qualquer coisa, ouviremos, mas não poderemos abordá-los. Após a reunião, tem uma expectativa, é claro, que o ministro Mauro Vieira fale com a gente ali logo depois, enfim, até para dizer do lado brasileiro como foi, e do lado americano a gente vai buscar também entender, tanto com as fontes, quanto esperando aí um comunicado oficial, e claro, se o Rubio aparecer ali no corredor, vamos perguntar para ele, mas eu acho improvável. Vamos aguardar, ver o que vai acontecer aí. Rapidamente, Sakamoto, você acha que acaba o tarifaço depois dessa reunião? Antes de mais nada, boa tarde para a Mari. Eu acho que há uma chance de determinados produtos terem redução, né? Quem acompanha a Mari, inclusive, sabe, por exemplo, que questões como carne, como café estão pesando no bolso dos norte-americanos e a entrada de produtos brasileiros, né, dos quais nós somos os maiores fornecedores do mundo, poderia ajudar bastante o Trump neste momento. Talvez não caia todo o tarifaço, mas talvez uma redução de 50% para 10% de carne e café ocorra, né? O que seria positivo para ambos os lados e um primeiro passo. O que não deve ocorrer no curto prazo é a revogação da Lei Magnitsky com relação a Alexandre de Moraes, ou mesmo questões de visto. Isso aí deve ficar para um segundo momento. Tá, e você, Josias, tua expectativa para essa reunião? A grande verdade, Fabíola, é que estão mal paradas as negociações do Brasil com os Estados Unidos, né, para eventual revisão do tarifaço. Na reunião do Lula com o Trump, na Malásia, há quase um mês, o Lula dizia, depois desse encontro, que rapidamente sairia uma solução, e não saiu. Agora, na COP30, lá em Belém, o Lula disse, se não sair nada nos próximos dias, terminada a COP, eu vou ligar para o Trump. Eles trocaram telefones e acho que o Brasil está correndo atrás. Agora, claramente, há uma má vontade, não é? Terça-feira, o Trump disse que vai reduzir algumas tarifas sobre o café. Estava dando uma entrevista para sua emissora de estimação, a Fox News, e saiu com essa declaração. Nós vamos baixar algumas tarifas sobre o café. Os produtores de café no Brasil, o Brasil é o principal exportador de café para os Estados Unidos, fizeram festa e estão esperando que a tarifa caia, né? Pelo menos ao nível pré-tarifaço de 50%. Quando a cobrança estava em 10%. Né? Agora, o Brasil quer mais do que isso. O que o Mauro Vieira está pedindo lá, de saída, é que exista ou que os Estados Unidos concordem com uma trégua de 90 dias, pelo menos, enquanto durarem as negociações. Já há uma proposta formalizada pelo governo brasileiro, depois da reunião do Trump com o Lula, e não se deve ter muito otimismo, não, Fabíola, porque a Casa Branca, sob o Trump, é imprevisível, né? Agora, pelo menos em relação ao café, o próprio Trump, à margem dessas negociações com o Brasil, diz que vai reduzir. Está dizendo isso porque está apertando no bolso dos americanos, que estão reagiram agora, elegendo democratas em praças relevantes, impondo uma surra eleitoral ao Trump. Então, o Trump também está enxergando que o tarifaço é um tiro contra o próprio pé. Então, ele está abrindo essa perspectiva de reduzir algumas tarifas, incluindo o café. Agora, o Brasil está correndo atrás, Fabíola. É preciso aguardar. Não há razões para otimismo. Agora, pelo menos o canal permanece aberto. E vamos ver se sai essa trégua aí de 90 dias. Quero saber do shutdown. Final do shutdown. O presidente Trump assinou ontem o projeto de lei que encerra o shutdown, o mais longo da história. Foram 43 dias de paralisação. Qual foi o impacto, hein, Mari? O que significa esse fim do shutdown neste momento?
Pois é, Fabiola, aqui em Washington há uma sensação muito clara de alívio em relação ao fim do shutdown. As escolas públicas aqui, inclusive a escola que meu filho frequenta, por exemplo, que fica a 10 quadras do Capitólio, estava organizando ativamente coleta de alimentos, não só para as pessoas, enfim, que não estavam recebendo o pagamento aqui do programa de assistência alimentar que os Estados Unidos mantêm, e quando o governo é fechado, essa bolsa deixa de ser paga a mais de 40 milhões de pessoas. Então, assim, a gente viu a fome crescer nos Estados Unidos de uma maneira dramática, mas não só em relação a essas pessoas, mas aos próprios funcionários federais que deixaram de receber seus salários. Ficaram sem receber salários por quase 3 quinzenas, né? O pagamento aqui é a cada 2 semanas. A situação das pessoas foi ficando cada vez mais difícil, insustentável, e o governo foi deixando de funcionar. Né? Na prática, assim, o Departamento de Estado já não respondia e-mails, os diplomatas responsáveis pelo Brasil, por exemplo, entraram numa rotação em que ficavam uma semana sem vir, vinham na próxima. Isso explica, em parte, também a dificuldade da negociação que o Josias apontava, porque, de fato, o governo estava funcionando a 30% da capacidade ou menos, né? Começou a haver um caos aéreo absoluto, com mais de 2.000 voos cancelados por dia, e às vésperas do principal feriado deles aqui, que é a Ação de Graças, né? Que é mais importante, dá para dizer com tranquilidade, é mais importante do que o Natal, que é quando as pessoas vão, de fato, visitar seus familiares, enfim, em outros estados. O caos estava contratado, Fabiola. Então, há dos dois lados uma sensação de alívio, embora haja também muito questionamento sobre o modo como os democratas cederam ao Trump, quando o Trump bateu o pé de que não mandaria dinheiro emergencial para essas famílias que recebem assistência alimentar, enfim, e que não negociaria a questão da assistência à saúde, que era o ponto central para os democratas, já que a gente sabe aqui que o convênio médico das pessoas deve dobrar em alguns estados por conta do fim de um subsídio que foi aprovado pelo Trump naquela Big Beautiful Bill. Isso era uma demanda dos democratas e eles saíram de mãos abanando, viu, Fabiola? Então muita gente se questionou se os democratas submeteram a população a esse estresse e a esse caos, inclusive a fome, por motivo algum, para depois mudar de ideia, né? Ainda resta saber quem é que saiu mais chamuscado dessa história. A gente ainda vai ter que ver, mas claramente não pegou bem, nem para republicanos, nem para democratas. E só para acrescentar um dado sobre a negociação entre Brasil e Estados Unidos propriamente, a gente apurou, Fabiola, que muito provavelmente um dos temas mais sensíveis do momento não deve ser tratado hoje, que é a questão da Venezuela. Esse é um assunto que estressa muito a relação entre Brasil e Estados Unidos e sobre a qual o presidente Lula andou falando bastante, inclusive foi até a CELAC e num discurso público disse que falou o presidente Trump que a América Latina é zona de paz, que não dá para resolver a questão Maduro na bala. Isso estressa demais. A gente apurou que na conversa na Malásia entre os dois líderes, quando o Lula fosse mediar a relação, Marco Rubio reagiu mal no próprio encontro. Então isso deve ficar de fora da mesa para ver se a gente consegue avançar na questão Brasil e Estados Unidos. É o que nos dizem os diplomatas aqui que estão envolvidos na questão, Fabiola. É isso, Mari. Estamos então ligadinhos em você mais tarde para saber o resultado dessa reunião. Boas energias aí, né? Porque a gente quer boas notícias no final do dia. Um beijo, bom trabalho. Boas ou más, eu voltarei com as notícias, Fabiola. Um beijo para vocês. É exatamente isso, né? Boas ou más, voltarei com as notícias.